aos mentores da casa, aos nossos irmãos que aqui já estão trabalhando para o nosso bem-estar, para as nossas necessidades. E levemos todos os nossos pensamentos, entregamos todos no braço da nossa Mãe Maria, aquela que sempre recorremos em todas as nossas situações difíceis, em todas as nossas atribulações, a qual todos nós chamamos Mãe, nos ajudem. Somos seus filhos, entregamos todas as nossas orações, os nossos pedidos a ela. E que sejamos gratos, Mãe, e merecedores pela vossa misericórdia e a do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Com a oração que Jesus nos ensinou e a oração da nossa Mãe Maria Santíssima, demos início aos trabalhos da casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. E hoje, quem vai nos falar é a nossa irmã Tati. Seja bem-vinda, Tati. Nossa Senhora e a Espiritualidade te ilumine. É assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Eu peço licença para vocês para falar um pouquinho daquilo que eu preparei, né? Todo palestrante que vem aqui ainda comenta que nós que viemos aqui falar, a gente fala mais para a gente mesmo do que, né, porque a gente precisa internalizar. E é exatamente isso mesmo, porque a gente aqui, eu que estou falando e vocês que estão vindo, nós estamos em pé de igualdade. Está todo mundo aqui tentando evoluir. A única diferença é que quem vem aqui, eu, por exemplo, a gente não tem vergonha de falar, né? Então a gente vem aqui, fala, estuda para falar, lógico, para não ficar falando bobeira também, mas besteira e coisas erradas. Mas assim, nós estamos todo mundo aqui em pé de igualdade, nós estamos aqui todo mundo para evoluir, para crescer, para se melhorar. E assim, e vocês podem, alguém pode até pensar, mas será que quem está falando na frente pratica tudo aquilo que está falando? Não, a gente não pratica não. É só assim, que a gente, nós espíritas, como nós passamos, quando nós passamos a trabalhar dentro de uma casa espírita, a gente começa a frequentar, eu, por exemplo, e todos os outros aqui, segunda, terça e quarta eu estou aqui. Então a gente começa a viver essa espiritualidade de uma forma muito intensa e a gente cria mania assim de ficar estudando, de ficar vendo vídeos, escutar palestras, eu fico o dia inteiro escutando isso. E para que isso? Para a gente conseguir algum tipo de ensinamento, né? Então eu leio, eu estudo e todos aqui que trabalham na casa também são assim. E esses ensinamentos eu leio, eu estudo, eu fico sabendo o que é certo, o que eu devo fazer, mas nem sempre eu consigo colocar em prática. Não é tudo aquilo que eu leio, que eu sei que é o certo, que eu consigo fazer. Mas assim, e se aquilo que eu aprendi, que eu li, eu não coloquei em prática, mas eu venho aqui e falo para vocês que tem 1, 2, 3 que conseguem praticar o que eu não consegui? Então já está valendo, já valeu a pena eu estudar tudo aquilo, porque às vezes eu não consigo praticar, mas tem alguém aqui que consegue praticar. Então é isso que nós aqui da casa, quando viemos falar aqui na frente, é isso, porque a gente estuda, a gente lê, a gente assiste e a gente quer passar, quer ajudar, quer que todo mundo cresça junto, né? Então, para começar a nossa palestra de hoje, o tema da palestra de hoje que eu escolhi é o mundo em evolução.
Eu tenho só esses tópicos aqui para falar, tá? Então vamos começar. Eu e acho que muitos de vocês, se não falaram, já ouviram alguém dizer assim, o mundo está perdido. Não é isso? A gente escuta toda hora, o mundo está perdido. Gente, o mundo não está perdido. Deus, nosso Pai Criador, se acha que Ele iria criar o mundo para se perder? Para se acabar? Não, nós estamos em evolução, nós estamos em constante evolução. A gente precisa só tentar enxergar essa evolução e o mundo, esse mundo que a gente vive aqui, o mundo lá fora, as pessoas, com um olhar diferente. Mas nós estamos em evolução, nós estamos o tempo inteiro aprendendo. Eu li sobre esses dias, algum tempo atrás, sobre um cientista americano que chama Carl Sagan. Ele é um cientista da NASA e ele criou um teorema do calendário cósmico. O que é esse calendário cósmico? Nós sabemos os cientistas do mundo, né, estudiosos de astronomia e tudo mais, nos falam que o universo tem 13,8 bilhões de anos. Quando a gente fala 13,8 ou 14 bilhões de anos, nós, seres humanos aqui encarnados, nós não conseguimos dimensionar isso. Nós não conseguimos imaginar o que são 14 bilhões de anos. Então, esse cientista da NASA, ele fez uma proposta para a gente conseguir entender isso. E ele pegou esses 14 bilhões de anos e ele propôs para a gente fatiar ou resumir esses 14 bilhões de anos em uma fatia de tempo que nós consigamos entender. Então a proposta dele foi pegar esses 14 bilhões de anos, resumir e colocar dentro de um ano. Então vamos supor, eu vou pegar um ano, o dia 1º de janeiro desse ano é o Big Bang, onde tudo surgiu. A nossa evolução, a nossa que eu falo, de nós espíritos, do nosso planeta, do universo, da vida Via Láctea, tudo isso, a nossa evolução está rápida, é a gente que não conhece. Voltando para esse calendário cósmico, começou, né, deu o Big Bang no ano, 1º de janeiro. A Terra só vai surgir dia 14 de setembro. Até 14 de setembro surgiram os planetas, as nebulosas, as estrelas, as constelações, as outras Via Lácteas. Então, a Terra só surgiu no dia 14 de setembro. No dia 31 de dezembro, no último dia do ano, é que surgiu a primeira espécie humana. No último minuto. No último minuto do dia 31 de dezembro, é que nasceu a espécie humana. Aí tá aqui, ó, no dia 31 de dezembro, às 11 horas, 59 minutos, 59 segundos, é que tinha o homem, nós aqui, como nós conhecemos hoje em dia. Mas ainda era o homem da caverna. Então, assim, aliás, no dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite, surgiu o homem. No dia 31 de dezembro, às 11 horas, 29 minutos, 29 segundos, é que foi aquele episódio que o homem conseguiu chegar à Lua. De que o homem chegou à Lua até hoje tem 55 anos. Então, em 1/1000 de segundo, olha o tanto que a gente evoluiu. E a gente não se dá conta disso. Então, nós estamos em constante evolução, nós estamos melhorando. Por mais que pareça que não, nós estamos melhorando. Sem querer falar só de tragédias, mas vamos contextualizar isso tudo que eu estou falando. Então, por exemplo, a nossa história, a história do mundo, já teve grandes tragédias. Por exemplo, o Gengis Khan, que foi aquele imperador
da Mongólia lá, ele matou, na época dele, só para aumentar o seu território, 30% da população. Então ele matou 6 milhões de pessoas, tudo isso para aumentar o seu território. Aí tem alguns outros, né? Por exemplo, o Drácula, aquele Drácula que a gente conhece sempre. Também para proteger lá o seu território, ele fez coisas terríveis. Ele matava as suas vítimas por afogamento, principalmente por empalamento, que deixava a pessoa sofrendo lá 48 horas sem morrer. Ele chegou num desses massacres dele lá, ele empalou 20 mil pessoas de uma vez só. E mais recentemente nós tivemos o Holocausto. Gente, o Holocausto, pessoas inocentes, só porque os nazistas lá não eram suficientes, não eram de uma equipe elitizada, matava criança, matava mulheres e principalmente os judeus. Então assim, isso foi péssimo. Nossa, foi o mundo também tem uma mancha de sangue pairando em cima por causa da escravidão. Então são coisas terríveis que já aconteceram. Mas isso acontece hoje em dia? Não, gente, hoje não vai acontecer de uma pessoa ir lá matar 20 mil pessoas. Hoje não vai acontecer de um ser humano ir matar 6 milhões de pessoas. Então assim, nós estamos evoluindo. E de maneira bem rápida, porque é de 50 anos pra cá, tá? Então, ó, esses dias, acho que a maioria de vocês conhece, ó, esse livro, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Foi Chico Xavier que escreveu e foi ditado pelo Humberto de Campos. Nesse livro aqui, a história dele é a seguinte, é que Cristo, né, passou para Ismael, um espírito de muita luz, para tomar conta aqui do nosso país, para fazer do Brasil um centro de cristianismo, para divulgar as leis divinas, para divulgar tudo aquilo que o Cristo um dia trouxe aqui para a Terra. Nesse livro aqui, conta que Jesus Cristo fez uma reunião, né, como sendo assim, o governador do planeta. Não é uma reunião de pai, de irmão, não. Governador, eu estou administrando esse planeta. Então vamos fazer alguma coisa para melhorar esse lugar que não está indo bem. Então ele pediu para fazer uma assembleia e pediu para os seus assistentes lá mostrar para ele como que andava a situação do mundo. E os anjos, os espíritos, na hora que foram falar para Cristo, eles até choravam. Gente, mas não está certo, o mundo não está melhorando, tudo aquilo que foi dito pelo Cristo não está sendo pregado até hoje. Então, nesse ponto, Jesus falou, ordenou. Então, nós vamos transferir a árvore do cristianismo, né? Nós vamos transferir a árvore do conhecimento cristão para o Brasil. Nós vamos transformar o Brasil nesse celeiro de Cristo. E para isso, ele ordenou que tivesse a população aqui, essa evolução, que ia ser feita aqui, através do Brasil, através desse anjo, desse missionário Ismael, ele pediu que fosse feito com o povo mais simples da Europa na época, que então vieram os portugueses, né, colonizar o Brasil. Pediu ajuda para os africanos, para ajudar os portugueses a colonizar e colocar para frente esse país, e pediu ajuda também
daqueles espíritos que já habitavam aqui a terra, que eram simples. Aí tem um episódio aqui que o Ismael, vendo que as coisas não estavam dando certo, porque os índios foram escravizados. Aliás, os africanos foram escravizados. Os índios foram mortos e fizeram uma barbaridade com esses índios. Os portugueses que aqui chegaram, chegou um tempo que eles ficaram tão maravilhados com as riquezas que podiam tirar daqui, que o intuito deles era só pegar riqueza e levar para Portugal para ficar cada vez mais rico. Então Ismael pediu uma reunião com Cristo e, chorando em lágrimas, falou: ó, não estou dando conta, não está dando certo daquilo que você fez, tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós tínhamos planejado. Os portugueses se deslumbraram, os africanos foram escravizados, os índios foram mortos e escravizados também, né? A resposta de Jesus foi: então vocês vão lá nos lugares mais tenebrosos do planeta, vão pegar todos aqueles assassinos, todos aqueles políticos corruptos, todos aqueles assassinos, todos aqueles que faliram nas cruzadas, na Inquisição, e vão trazer tudo para o Brasil. Coloca tudo lá dentro. Aí o Ismael, gente, para piorar a situação, né? Aí a resposta foi: o Brasil é um hospital. O Brasil não é mostrar, nós não temos o objetivo de mostrar o Brasil como exemplo do mundo, da política social, das artes. Não, o Brasil, ele foi feito para curar. Então todos esses vão vir, vão povoar esse país e vão ser exemplos de regeneração, vão ser exemplos de crescimento. E assim foi feito. Existe até uma passagem lá que diz que, acho que todo mundo lembra, no momento em que Jesus foi ser crucificado, teve um soldado que naquele momento lá, satisfeito com todo aquele sofrimento, pegou uma lança e enfiou no peito de Jesus. Esse soldado daquela época lá foi convidado pelo próprio Cristo para reencarnar no Brasil. E ele é Dom Pedro II, que veio aqui. É lógico, foi o melhor dos imperadores? Não, ele teve seus defeitos, mas ele foi humano, ele fez coisas boas, né? É certo que ele deslumbrou, sim, com as riquezas, mas assim, é para provar que aquele que um dia colocou uma lança no peito de Jesus, ele cresceu e veio aqui para o país para fazer boas novas, né? Para trazer esperança para esse país. E isso tudo, nós estamos falando de evolução, é uma evolução coletiva, né? E existe também a evolução individual, né? Que cada um vai promovendo a sua. Mas essa evolução coletiva, gente, ela sempre está acontecendo. Nós tivemos vários missionários que aqui encarnaram no nosso planeta, que esses missionários que aqui encarnaram, a missão dele era justamente essa: promover a evolução do planeta. Então, nós temos, por exemplo, o Nelson Mandela, que libertou um continente. Nós temos o Gandhi, que libertou uma nação sem derramar uma gota de sangue. Nós temos a Madre Teresa de Calcutá, que era conhecida como a santa das sarjetas, que olhava pelos pobres e sofridos. Então, esses aí, por exemplo, são missionários da área da política, da área social. Mas nós temos, por exemplo, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, até o Chico Xavier, que são missionários que vieram nessa evolução espiritual do homem. E nós temos também, por exemplo, Alexander Fleming, que trouxe a penicilina,
nós temos também o Sabin, que trouxe a vacina contra a poliomielite. Então, esses dois que eu falei são pessoas, missionários, espíritos que reencarnaram na Terra para cumprir uma missão. Por exemplo, só esses dois que eu citei aqui, olha o tanto de vidas que eles salvaram. E a gente também não pode esquecer dessa evolução tecnológica que nós estamos vivendo, né? Eu vejo muita gente falando mal do celular, que é aquilo. Gente, mas o problema não é o celular. Porque a evolução tecnológica, ela é necessária. Ela é necessária. Tem que evoluir. Cada coisa que a gente vê acontecer ali na sala de saúde, a espiritualidade, ele já tem equipamentos muito mais modernos, muito mais tecnológicos que nós, que vêm para salvar aqueles que passam para aquela saúde. Então, assim, essa evolução tecnológica, ela é necessária. Ó, eu gosto de fazer, isso aqui é o quê? É um controle remoto. Ele fica na minha mão. Então, quem controla o que vai passar na TV é quem? Sou eu. Então, eu vou controlar se eu quero assistir uma palestra, se eu quero assistir um vídeo de aprendizado, se eu vou fazer um curso, alguma coisa, ou eu vou assistir um filme de terror, eu vou assistir esses programas sensacionalistas que passam todo dia na televisão. Então, assim, o problema não é o avanço da tecnologia, não é o celular. O meu celular está aqui. E eu vivo com esse celular na mão. O meu trabalho, eu trabalho com uma empresa do Rio de Janeiro. Eu não consigo ligar meu computador sem o celular. Eu tenho que clicar lá, aí chega aqui, eu tenho que abrir, fazer uma autenticação com a minha digital para só depois eu começar a trabalhar. Gente, isso não é mal, isso é evolução, isso é possibilidade de muitas pessoas trabalharem de casa. Mas tem pessoas que arrumaram emprego por causa dessa possibilidade, dessa tecnologia. E aí fala, mas esse celular tem muita boa. Gente, eu não estou falando que eu apaguei não, mas meu celular fica com os meus sobrinhos, meu filho, não tem uma mensagem, uma imagem, um vídeo inadequado aqui dentro, de violência, sabe? Não é porque eu apaguei, é porque eu não recebo. Mas então é a gente que tem que filtrar. E aí falam também, estão falando muito agora, a inteligência artificial vai acabar o emprego. Vai acabar, lógico que vai. Um emprego vai acabar e outro vai surgir. Antes desse emprego que eu tô agora, eu trabalhava numa empresa, o objetivo dessa empresa era capacitar pessoas e arrumar emprego para elas. Então, assim, ela fazia parceria com grandes empresas, com multinacionais, dava o curso para quem quisesse se candidatar, tudo na área de tecnologia, tá? Inteligência artificial, e-marketing, tudo na área de tecnologia. Então, o aluno passava ali 4 meses estudando intensivamente, era um curso de 8 horas por dia. E, assim, no final do curso, ele saía empregado. Então, para falar assim, não, mas aí eu não vou ter emprego. Não, mas busca, né? Porque assim, se o emprego vai acabar, então vamos fazer outro. Então não é culpa da tecnologia. Eu vejo a Eveline, por exemplo, todos os dias de manhã, ela posta no Instagram dela mensagens de crescimento, né? Para a pessoa evoluir, para a pessoa pensar. Então assim, ela usa o celular, usa, mas usa para o bem. Então, a culpa não é do celular, a culpa é do homem. Lá naquela época que eu falei aqui, ó, do Gengis Khan, do Drácula, todos esses aqui, a arma deles era o sangue, era a faca, era, né? Agora, o mal fazia o mal com essas armas. Hitler, com aquelas câmaras de gás, fazia o mal com essas armas. E as pessoas não podiam se defender. Agora não, o mal usa isso aqui como arma. Só que agora a gente pode se defender. A escolha é nossa, né? É só se defender. Então, tudo isso que eu falei aqui, ó, é sobre
a evolução coletiva, tá? Então a evolução coletiva, ela se dá justamente com a espiritualidade, envia para o nosso planeta missionários, né, que trazem alguma vacina, alguma descoberta, alguma coisa, que essa descoberta, essa vacina salva milhões de pessoas e o planeta vai evoluindo. Mas nós precisamos falar também da evolução individual. Então eu já falei como se dá a evolução coletiva. Agora, como se dá a evolução individual? A evolução individual, ela se processa através das múltiplas reencarnações que a gente tem. A gente só consegue evoluir através das reencarnações. Por quê? Se no passado eu não era uma pessoa tão boa assim e eu cometi algum erro, eu vou ter a chance de voltar, vou passar pela mesma situação na situação que eu cometi o erro no passado, e eu vou ter uma chance de fazer diferente. E é assim que o homem evolui individualmente. E quando a gente fala em reencarnação e evolução individual, né, do espírito, essa evolução, ela só é possível pelo esquecimento que a gente tem das vidas passadas. Nós sabemos que quando um espírito vai encarnar na Terra, é feito lá em cima todo um preparo, né? Tem uma lista lá, não é desse jeito, né? Mas tem uma lista com aquilo que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar o meu egoísmo. Então eu vou nascer dentro de uma família de posses para poder doar as coisas. Eu preciso melhorar a minha paciência. Então eu vou nascer numa família e que tem pessoas que me irritam. Então é assim. Então, é assim. E é assim que se processa. Então tem esse planejamento lá. Mas por que eu falei do esquecimento? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que numa vida passada lá, teve uma pessoa que matou, que tinha um caso amoroso com uma mulher e matou o marido dela para ficar com a mulher e também ficar com todo o patrimônio daqui. Então o desfecho foi esse. O assassino matou o marido para ficar com a mulher e seu patrimônio. Beleza, não deveria ter matado. Não deveria. Então vamos consertar isso, vamos evoluir. Então vamos nascer de novo para chegar numa situação parecida e para ver se não faz a mesma coisa. Então volto numa outra vida, só que agora o amante e a mulher nascem vão viver como marido e mulher. E aquele que foi assassinado, o marido, né, vem como filho. Vocês já pensaram se não houvesse o esquecimento? Esse homem ia ser capaz de amar essa criança no meio da barriga? Na barriga da mãe já iria odiar aquela criança. Não tem como, gente. E mesma coisa, aquele filho, já pensou se ele soubesse que o pai dele foi o seu assassino em vida passada? Essa família não ia viver. Sabe, eu tô dormindo aqui, mas ao lado do meu quarto tem aquela pessoa que em qualquer momento pode dar um negócio na cabeça dele e vem cá me matar, porque eu matei em outra vida. Então assim, não tem como a gente não lembrar. E outra coisa, o esquecimento, ele nos dá a oportunidade da empatia. Ou seja, então se eu esqueço, se eu não sei que aquele bebê que está na barriga da minha esposa é aquele meu rival da vida passada, eu consigo amar. Eu consigo ter afeto por aquela criança. A criança vai crescendo, todo mundo tem qualidades, né?
eu vou vendo as qualidades naquela criança, eu vou conseguindo amar aquela criança. E a mesma coisa, o filho vai crescendo, vai vendo naquele homem a pessoa que te dá carinho, a pessoa que te protege, a pessoa que faz tudo para você. Então vai sendo criado sentimentos, vão sendo criados sentimentos. Então assim, esse esquecimento vai lhe proporcionando a possibilidade de eu amar o próximo, de eu amar aquele que em outra vida foi meu rival. Então, por isso que tem que ter o esquecimento. É lógico, gente, que esse exemplo que eu dei aqui é muito extremo, né? Então, é um caso de assassinato e tá lá, mas assim, existem esquecimentos que não são tão assim graves. E a gente consegue, quando a gente começa a tentar se conhecer, a gente consegue não lembrar, mas pelo menos saber identificar aquilo que eu preciso melhorar, entendeu? Eu convivendo com as pessoas, eu consigo enxergar o que aquele menino faz que me irrita. Então, naquele momento que ele me irritou, já está ali uma coisinha que eu tenho que melhorar. Então, se nós fizermos essa análise, essa autoanálise, nós vamos conseguindo também identificar quais são os pontos que eu preciso melhorar, né? Quando a gente vai criando essa consciência que a vida é uma evolução e nós vamos passando por reencarnações, se eu tenho alguém na minha família, por exemplo, eu não dou bem com a minha mãe, um exemplo. Se eu tenho essa consciência, eu já estou sabendo que se eu não estou me dando bem com a minha mãe, tem alguma coisinha lá atrás que foi feita, né? Então, se eu percebo que tem alguma coisa lá atrás que a gente já sabe que teve alguma rusga, alguma coisa, e nós estamos juntas de novo, isso quer dizer que nós tivemos uma nova chance. Nós somos colocados na mesma situação ou numa situação parecida para tentar resolver aquilo. Então, se eu estou tendo uma chance de novo, então vamos fazer diferente, né? Vamos tentar melhorar. Se na outra vida eu fiz mal para ela, então nessa vida eu vou tentar amar mais, dar mais carinho, ser mais gentil, proteger mais. Porque nesse momento que eu estou fazendo isso, eu estou revivendo o meu passado e eu estou melhorando. Não é assim que se faz, gente? Então, nós só precisamos tentar mudar o nosso olhar para a vida, sabe? Não achar que o mundo está perdido. O mundo não está perdido, o mundo está evoluindo. Eu vejo isso, eu tenho um filho de 22 anos. Ele e a geração dele não tem preconceito mais, gente. Não tem preconceito. Eles olham para todo mundo como igual, sabe? Então, ele corrige coisas que pra gente, por exemplo, ele não admite jogar um papel no chão, sabe? Ele acha um absurdo queimadas. Então, não estou falando dele, do meu filho, eu estou falando da geração da idade dele. Os menores que ele, meu filho tem 22, menos preconceito ainda. Então, nós estamos mudando. Na época que eu era criança, meu irmão gostava de caçar passarinho com estilingue. Você acha que hoje em dia uma criança faz isso? De jeito nenhum. Uma criança não vai matar um passarinho, né? Então, assim, nós precisamos perceber que estamos evoluindo. Nós só precisamos mudar o nosso olhar. Esses dias eu vi aquela monja Coen, falando que nós somos como antena, sabe antena de televisão?
não adianta eu falar que tá, ou eu, ou qualquer outra pessoa, ou ela mesmo, falar para olhar para que o mundo tá bom, se nós não estamos sintonizados nessa frequência. Então, nós precisamos aprender a sintonizar a nossa antena, né? Nos sintonizar com aquilo que vibra melhor, sabe? Ao invés de ficar assistindo um Datena, ao invés de assistir um filme, um jornal espetaculoso, né? Ao invés de assistir um filme de terror que causa angústia na gente, novela só traz coisas assim, entendeu? O Cláudio sempre fala que ele assiste desenhos. Vamos assistir um desenho. Você fica alegre, feliz. Eu assisto todo domingo à noite o programa do Silvio Santos. Gente, é uma bobeira. Você tá com problema. Eu tô com... Mas assim, a gente é só pra rir. Por que eu vou assistir o Fantástico que só traz tragédias? Se eu posso ficar sorrindo, se eu posso adormecer sorrindo. Então é isso, gente, sabe? A gente tem que mudar o nosso pensamento. E mais um detalhe, nós precisamos sempre lembrar que nós estamos aqui no planeta hospital. Se nós estamos no planeta hospital é aquele lugar que a gente vai para se curar de alguma coisa, né? Então todo mundo aqui, não existe ninguém nesse planeta que não tenha problemas. Às vezes é um problema emocional, às vezes é um problema de saúde, é um problema familiar, todo mundo tem. Sabe, uns mais, outros menos, mas aquele que talvez que tenha mais, seja porque ele seja mais corajoso que eu, que foi covarde, vou pegar só um pouquinho de problema para mim. E aquele que é mais corajoso, tipo o Chico Xavier, que veio para esse planeta com um monte de problema, porque ele é corajoso, ele quis enfrentar, né? Então, assim, todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter dificuldade. Então, aí a gente pode pensar, então ninguém vai ser feliz aqui? Não, nós podemos ser felizes do mesmo jeito, porque o problema existe. Agora, o sofrimento, ele só é causado pela forma com que nós olhamos esse sofrimento, né? O sofrimento ele só surge se nós olharmos essa dificuldade com rancor, com lamúria, com reclamação, tá? Então, mas é muito difícil fazer isso. É muito difícil. Mas a gente tem que tentar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. É assim que a gente promove a evolução. É assim que nós vamos ficar cada dia melhor. Então, se chegar um problema na minha vida, é lógico que chegam alguns problemas que nos abalam, né? Que nos deixam assim. Mas aí eu preciso raciocinar sobre aquele problema, preciso perceber que o problema tem solução, eu vou correr atrás, ou se não tiver solução, eu vou aprender a conviver com esse problema e vou seguir a vida. Eu não vou ficar me lamentando, vou ficar resmungando, porque o resmungar leva a gente para trás. É esse olhar que faz a gente ser feliz. Então, se eu olho para uma situação, mas isso aqui, vamos lá, vamos seguir. Eu consigo ser feliz, sabe? Eu me contento com aquelas pequenas felicidades porque todo mundo tem felicidade. Se todo mundo está aqui, todo mundo chegou, está todo mundo me enxergando, está todo mundo me ouvindo. Então, a gente tem que agradecer, né? Gente, esse planeta aqui é hospital. Esse planeta aqui é para, como diziam os antigos, pagar pecado. Então, assim, vamos ser felizes do jeito que a gente é, né? Vamos contribuir para essa evolução. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Esse livro aqui, quem não leu, eu recomendo. Ele é muito interessante. Nos traz uma visão, assim, bem ampla do que é isso de falar que o nosso planeta é um hospital, sabe? Porque assim, Jesus falou, eu não vim para os
Eu não vim para os sãos. Eu vim para curar aqueles doentes. Então, é isso. Nosso planeta é isso. Então, quando a gente... por que o Brasil foi escolhido aqui, o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Para nós sermos exemplo de superação. Não é para a gente ter o melhor cenário político, não é para a gente ter santas, não é para a gente ter o melhor vida. Não, é para a gente dar exemplo de cristianismo, é para a gente dar exemplo de superação, é para a gente dar exemplo com todos esses problemas que nós temos, sabe? Todos aqueles espíritos que Jesus pediu para colocar aqui dentro, nós ainda evoluímos, nós ainda amamos um outro. Então é isso. Então vamos contribuir para a evolução do nosso planeta e para a evolução de nós mesmos, né? Obrigada, gente, pela atenção. Quem é que vai fechar? Não, você fecha? Quer fechar, senão eu fecho. Obrigada. Fiquei na frente. Meus irmãos, vamos agradecer a nossa irmandade por essa reflexão dessa noite. E que toda reflexão que vem, mexe um pouco com a gente. Nesse momento, eu peço que todos cerrem seus olhos. Eleve esse pensamento a Jesus e Maria, para nos fortalecermos nos trabalhos dessa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que voltamos para os nossos lares melhores que chegamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria.